Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse canal. Obrigado por ter aberto esse vídeo e continuamos aqui batendo um papo sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Meu nome é Renato, sou estudante e trabalhador espírita. E por causa do dia de hoje, eu resolvi conversar um pouco sobre o dia de finados. E aí vem outros ensinamentos juntamente com esses. Eu fiz aqui uma cola, como diz o pessoal do Sudeste, do Sul, uma pesca, como diz aqui no Nordeste, sobre algumas perguntas que já me foram feitas a respeito do assunto. Fiz uma coletâneazinha para a gente bater um papo sobre esse dia. O comportamento dos espíritas nas datas tradicionais, né, a maioria delas implantada pela Igreja Católica, né, os dias de santo, dia de finados e outras datas, esse comportamento é muito influenciado pelos costumes da família, né? Pelos costumes da sociedade também. Muitos espíritas, muitos que eu conheço, já foram católicos, assim como eu. Fui batizado, casei na Igreja Católica. E cresceram recebendo ensinamentos sobre o significado dessas datas e o comportamento nessas datas, né? A Sexta-feira da Paixão é um exemplo, né? Evitam comer carne e tem aquela ideia de sacrifício. Não há problema nenhum desses espíritas que eu falei em seguir esses costumes, participar até das festas de algumas datas festivas. Não tem problema nenhum, desde que ele não esqueça a real importância e o raciocínio do que realmente tem efeito positivo ou negativo nesses costumes. Então, olha só, se o espírita tem conhecimento, né, do efeito prático desses costumes, né, e sabe lidar com isso, não tem problema nenhum participar, certo? Falando agora especificamente do dia de finados, esse dia foi instituído nas diversas culturas mundo afora, segundo os espíritos, por causa de um sentimento instintivo que nós trazemos da vida após a morte. Deus nos colocou no inconsciente, desde a época dos brutos nas cavernas, já colocou no inconsciente esse instinto de que há uma vida após a morte. Daí essa necessidade de se homenagear, de se entrar em contato com os entes queridos que já foram. Outra coisa que tem influência nesse dia é o nosso apego material, de acharmos que nós e todas as pessoas são o corpo, como se eu fosse esse corpo. Então isso tem efeito. Você vai ao cemitério na ideia de que estará próximo da pessoa. Chegará lá perto do túmulo, estará mais próximo das pessoas. Tem esse efeito também. Agora, o que a doutrina espírita nos traz é lembrar daqueles que já foram, leva alegria a ele e serve de grande alento. Se ele for um espírito numa condição feliz, tranquilo, vai levar mais alegria para ele ser lembrado. Se ele for um espírito que esteja em tratamento ou em sofrimento, essa lembrança traz alento, traz um bálsamo. E isso se a lembrança for boa, né? For boa. O efeito que isso tem no espírito que está lá depende muito da condição que esse espírito está. Depende muito da condição, também do que ele traz na cabeça dele como cultura. Do que ele traz, não é melhor falar, do que ele levou como cultura, como costume, porque é diferente em alguns lugares, né? Por exemplo, eu já li que em Singapura se faz festa no cemitério. Leva bebida, comida e vai para a beira do túmulo e se faz festa. Então é um costume diferente. Eu estou desviando às vezes o olho para pegar aqui o que eu anotei das perguntas. No dia de finados há muitos chamamentos para esse espírito. A pessoa lembra, em lembrar já é um chamamento. Vai para o túmulo, às vezes conversa, fala até o nome, fulano de tal, né?
Então o espírito recebe isso lá como um chamamento. E eles atendem da mesma forma que ele atenderia qualquer dia do ano que você chamasse. Então, eles podem sim se fazerem presentes no cemitério. Na hora que você está ali, eles podem sim se fazer presente ao seu lado. Como podem também, durante o ano inteiro, se fazer presente dentro de sua casa toda vez que você o chama. Se chamar com alegria, é bom para eles. Se chamar com revolta, tristeza e cobrança, é ruim para eles. Se ninguém visitar o túmulo de tal espírito, né, que espíritos são pessoas, afetará sim o espírito. Isso vai depender se é mais ou menos de como ele foi tratado nos outros 364 dias do ano. Eu, por exemplo, oro pela minha mãe, pelos meus irmãos. Muitas vezes, eu faço uma oração rápida, nem que seja de 5 segundos, 10 segundos. Então, durante o ano, eu lembro deles e oro por eles muitas vezes. Se no dia de finados eu não orar, ou até não lembrar, né, que eu lembro, mas se eu não lembrar, não vai afetar tanto. Eles sabem que eu estou presente na vida deles constantemente, não vai afetar tanto. Agora, se a pessoa não lembra o ano todo e no dia de finados também não lembra, eles podem se sentir não amados ou até odiados. Muito mais significativo para o espírito é o sentimento real transmitido, né, através do pensamento e da oração. Isso é muito mais importante do que a presença no cemitério. Porque se você faz uma oração em casa, seja nesse dia ou em qualquer outro, ele recebe. E isso é o que tem a verdadeira importância. O sentimento que você emana. Se você emanar sentimento de raiva, de cobrança, ele vai receber. Se você emanar sentimentos de gratidão e de amor, ele vai receber. Isso é o que é mais importante, independente da data. Outra coisa que eu quero falar a respeito da beleza e da riqueza que se faz às vezes no túmulo, né? No mausoléu. Isso pouco importa ao espírito comparado com esses sentimentos que eu falei, esses sentimentos que são emitidos para ele no dia a dia. É muito mais importante esses sentimentos de que a pessoa chegar lá e construir algo lindo, caro, lá no cemitério para se sobressair aos demais túmulos que tem em volta. Isso pouco importa. Às vezes, no mausoléu rico e maravilhoso, tem um espírito sofredor ali, o corpo de um espírito sofredor. E muitas vezes, na grama, abandonado, sem ninguém lembrar, tem um espírito evoluído. Não o espírito ali, o corpo de um espírito que está evoluído e feliz. Então, isso pouco importa. Então, fazendo um resumo e fechando, para os espíritas é uma tradição cultural. É uma tradição cultural. O movimento no cemitério, pelos pensamentos emitidos, atraem sim os espíritos. Muito daqueles parentes estão ali, desencarnados estão ali. O que mais importa é justamente o que se emite para ele, sempre, todos os dias, todos os anos. Não é aconselhável ficar guardando o quarto dele fechado do jeito que ele deixou. Isso é ruim para o espírito. Se idolatrando algum objeto, alguma coisa. Ter o objeto de lembrança, tudo bem, mas fazendo daquilo algo a mais do que é, isso também pode afetar muito os espíritos. Então eu peço a vocês, gente, que agora, nesse momento aí, siga esse canal se você gostou. Eu vou conversar sempre sobre essas coisas aqui. Siga o canal, clica aí no sininho se você quiser receber avisos toda vez que eu fizer. Porque eu vou estar sempre fazendo esse tipo de vídeo aqui, tá bom? E se você quiser saber mais sobre esse assunto, pegue o Livro dos Espíritos, da pergunta 320 até a 329. Né? Você vai achar ele fácil na internet em PDF. E você pode se aprofundar mais no assunto, tá bom? Um grande abraço a todos e vamos orar hoje com alegria e com gratidão aos nossos entes que já partiram. Um grande abraço.